Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí na casa de vocês nessa quarentena, né? Mas também estudando, lembrando que vai começar as PBs, tá bom? E aí, hoje eu vou fazer a correção das atividades complementares de geografia para a prova da PB, beleza? Ó, para começar, álcool em gel na mão, tá? Para a gente fazer aquela higienização aí antes de começar as nossas atividades. Vamos também tomar uma água para a gente dar aquela hidratada para continuar, beleza? Olha só, vai cair na PB de Geografia o capítulo 1, 2 e 3 da primeira unidade. Então, Brasil, Território e Sociedade. Eu enviei para vocês aí as atividades e agora a gente vai fazer a correção junto, beleza? Vamos lá. A número 1, explique qual a diferença entre Estado e governo, né? Então aí o livro traz para nós que o Estado é o conjunto de instituições, correto? Que formam a organização político-administrativa de um povo. Estado é o mesmo que o poder público. Governo é a parte dirigente do Estado. Então lembra como eu disse para vocês? Então um grande exemplo é que o governo é a parte dirigente do Estado. Então o governo é aquele governador que está atuando no momento, por exemplo, né? E o Estado vai ficar, não vai mudar quando o governador sair, beleza? Tá no livro essa resposta aí, então só para a gente dando esse feedback com vocês, tranquilo? A número 2, eu fiz questão de repetir essa pergunta, caiu na prova também, na CP, e eu coloquei de volta. O que é IDHM? Poxa, vocês colocaram cada coisa, né? Mas vamos lá, IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, tá? Como ele é usado? Ele é usado da mesma forma que o IDH, tá? Para ajudar os prefeitos a melhorar alguns índices que estão em baixa. Então, IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, pessoal. Não esqueçam mais isso daí, tranquilo? A 3, o que é censo ou recenseamento demográfico? Então, é um tipo de pesquisa, o censo demográfico, por exemplo, né? O IBGE vai fazer, no ano de 2020, o censo demográfico. Então, ele vai fazer pesquisas em todos os domicílios, na parte urbana e rural do país, para colher informações sobre a população. Então, quantos estudam, quantos estão trabalhando, a renda de cada um, para gerar aqueles índices que a gente vê nos gráficos, né? A renda per capita, quantas pessoas estão estudando, quantas pessoas têm domicílio próprio, quantas pessoas têm água encanada e saneamento básico na sua residência. Tranquilo? Bem fácil, não tem mistério sobre isso daí. O número 4, a gente vai falar sobre taxa de natalidade, né? O Brasil, a taxa de natalidade do Brasil, a fonte 2016 traz que o Brasil tem 14% da taxa de natalidade, né? Tá caindo, mas ainda é um pouco alto, né? E aí, eu perguntei para vocês, cite 4 países que o livro demonstra as suas porcentagens, países que têm a porcentagem alta de natalidade. Então, nós temos lá países como Níger, Somália, Uganda e Angola, países africanos. Então, aí tem esses 4 países que se destacam na questão da natalidade, tá? Então, se você for ver, buscar no mapa certinho, são 4 países do continente africano. Vamos lá, número 5. Quais são os povos que chamam a si próprios de nações e almejam alcançar sua independência? Então, nós temos diversos povos, né? Nós temos, por exemplo, os tibetanos, os mongóis, por exemplo, os curdos, né? São povos que buscam a sua independência, tá? Então, eles podem vir a tornar país, estado ou nação, mas por enquanto são povos dominados. Eles estão em disputa para conseguir essa independência e ter suas próprias leis, seus próprios governantes. Pessoal, até aqui, 5 questõezinhas para vocês, a gente volta já, beleza? Olha aí, pessoal. A número 6, vamos lá. O termo nação possui 2 sentidos principais. Então, o primeiro o mesmo que o povo, o conjunto de pessoas. Então, o primeiro, o povo é o conjunto de pessoas. Esse é um termo de nação. O segundo, nação é um povo com território, governo e leis próprias. Então, esse é nação, tá? Aí tem um exemplo lá, o povo cigano.
ele constitui uma nação? Não, ele não pode ser considerado uma nação, por exemplo, pois ele não tem território próprio, nem governo próprio. Então, os ciganos, ele não é considerado como nação. A nação cigana, não é, tá bom? Não confundam isso daí. O 7, cite um motivo para o surgimento do Estado. Aí é legal, tá, pessoal? Então é bom a gente prestar bem atenção nisso e não confundir. Então, quando a pergunta é, cite um motivo para o surgimento do Estado, a gente tem lá o crescimento demográfico, ou seja, o número de pessoas foi crescendo, né? As divisões do trabalho é um grande surgimento do Estado, e também o surgimento dos membros da sociedade. Então, esses aí são fatores que motivaram o surgimento do Estado. Tranquilo? Tá fácil até agora, né? A 8, a construção do nosso país durou vários séculos após a chegada dos portugueses e teve 2 aspectos principais. Então, quais foram esses aspectos? Então, se a gente for buscar ao longo da história, é simples. Foi a formação do território, que foi preciso montar esse território, criar esse território, e depois o quê? A formação e criação de uma sociedade. Se você tem um território, você vai ter que ter a sua sociedade, você vai ter que ter as pessoas para esse território. Então foi criada o termo sociedade. Tranquilo? Caiu também numa das CPs aí nossa passada e acabaram confundindo, né? Quando a pergunta 9 fala em relação às desigualdades de rendas de regiões brasileiras, tá? Em relação às desigualdades de renda das regiões brasileiras, segundo o índice Gini, pessoal, o índice Gini, não estou falando do IDH, tá? O índice Gini, cite as 2 regiões onde as rendas são as piores e as melhores. Então, as melhores rendas do índice Gini estão na região Centro-Oeste e Sul, tá? Regiões Centro-Oeste e Sul têm os melhores índices, e os piores índices, a região Nordeste e Norte. Eu vi que muita gente acabou confundindo o Sudeste, porque tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, acabou colocando como se fosse um dos melhores. Não é, pessoal. É região Centro-Oeste e região Sul, ok? A 10. O governo de Getúlio Vargas procurou reforçar e consolidar a identidade social. Como ele fez isso? Quais foram as ações que o governo de Getúlio Vargas fez? Então a gente tem várias. Então eu pedi alguns exemplos aí que o governo passou o quê? A financiar escritores e meios de comunicação, como rádios da época, rádios, jornais e revistas, porque a gente não tinha a internet na época, para divulgar o quê? Uma imagem do Brasil, né? Como que o Brasil estava crescendo, mostrar tudo isso para os seus próprios moradores do país e também para o exterior, para divulgar mais como era o nosso país. Então, a partir daí, com esse financiamento, a gente pôde começar a ter um acréscimo tanto de visitações de turistas estrangeiros, mas também o turismo dentro do nosso país através da nossa própria população. Tranquilo, pessoal? A gente já volta. Pera, pessoal, olha só, a gente vai para uma rápida pausa. Agora você vai tomar a sua água, vai no banheiro, vai comer alguma coisinha, porque a nossa correção volta já. Dando continuidade aí, pessoal, a número 11, olha só. A número 11 diz: o que a precedência do Estado gerou sobre a sociedade. Então, se a gente for analisar a história que o livro nos traz, ele fala assim: gerou um sistema político autoritário. Como assim? Pois governos, muitas vezes, eles não procuravam servir a sociedade, eles serviam-se dela, né? Como se, por exemplo, o Estado, e em particular os governantes, fosse dono do país. E não era assim, mas acontecia. Então, ao invés dos governos atenderem a sociedade, servir a sociedade com melhorias, com obras, ele fazia o contrário, ele se servia, né? Como se ele fosse o dono do Estado. Então, primeiro era ele e depois era a sociedade, tá? Então, essa era a precedência que o Estado gerou sobre a sociedade. Tratava-se a sociedade como ele, governo, era maior do que toda a sociedade. Um modo errado até hoje visto, beleza? Número 12, muito fácil, pessoal.
Muito fácil. Cite 4 tipos de indicadores sociais realizados no nosso país. Então, esses indicadores sociais, eles são feitos através do quê? Do censo, né? Daquela pesquisa que é feita nos domicílios, que a gente vai tirar aí os indicadores sociais. Então, dos indicadores sociais, a gente pode caracterizar aí o Produto Interno Bruto do país, né? O PIB. Nós temos aí a taxa de mortalidade, também que a gente pode ver através do censo demográfico, a nível de escolaridade, tá? E a expectativa de vida de cada pessoa. Então, isso aí a gente pode ter realizado através do censo demográfico, né? E aí a gente tem esses indicadores sociais. Tranquilo? Vamos lá para o 13, então. O que é densidade demográfica? Densidade demográfica. Se você for ver, densidade é algo denso, né? Então, se você for olhar densidade demográfica no livro, ele traz para nós o quê? O índice que expressa a quantidade de indivíduos, né? Ou pessoas, ou uma população por unidade de área, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, se a gente for ver um exemplo, a nossa sala de aula, por exemplo, 701, 702, por exemplo, se a gente for fazer a medida de densidade demográfica, vamos colocar aqui a sala tem aí 20 pessoas por quilômetro quadrado. Então, essa vai ser a densidade. Se a gente for olhar, acompanhar o mapa, por exemplo, quando a geografia traz um mapa de densidade demográfica, nós vamos ver que cada região é diferente. Então, por exemplo, a densidade demográfica de uma cidade no Amazonas, que tem uma extensão muito grande, mas pouca população, vai ser menor que a cidade de São Paulo, muito óbvio, né? E a densidade demográfica da cidade de Campo Grande vai ser muito diferente da densidade demográfica da cidade de São Paulo, tá bom? Então, a densidade demográfica, ela expressa a quantidade de indivíduos de uma população, de uma cidade, de um país, né, ou de um estado por quilômetro quadrado. Tranquilo, pessoal? 14. O que o parâmetro da linha internacional da pobreza visa identificar? Muito simples, né? Linha internacional da pobreza, né? O parâmetro ela busca definir um valor mínimo necessário por pessoa para garantir sua subsistência, ou seja, a pessoa continuar tendo a sua vida. Então, ela calcula. É claro que não é em todos os locais isso, mas lembra que no livro ele traz para nós aí uma média de $3 praticamente por pessoa para ela viver. É claro que é uma média, tá, pessoal? Não que isso seja necessário, mas a linha internacional da pobreza ela tem esse parâmetro de buscar definir um valor de renda mínima necessária por pessoa para ela ter a sua subsistência. Tranquilo? 15, vamos lá. Não perca, hein, pessoal? Estamos na 15. Qual a diferença do índice Gini e do IDH? Pessoal, é muito importante vocês prestarem bem atenção e aproveitar essa nossa videoaula e ficar sempre revendo isso para não gerar mais dúvida entre vocês, pois eu vi que vocês ficaram com algumas dúvidas nas provas, tá? Então vamos lá. O índice do IDH e do Gini, ele praticamente, o número do índice é o mesmo, que é de 0 a 1. A diferença que a gente vai ter é que o IDH, quanto mais próximo do 1, de formar o 1%, é melhor. Então, por exemplo, o IDH, se ele for 0,965, ele é excelente, ó, o país está de parabéns, tá? Se o IDH for 0,289, como a gente viu de alguns países da África do Sul, da África, né? Se eu não me engano, a África do Sul ela tem 0,387, e aí eu acho que a Zâmbia, né, que é 0,289, a gente vai ver que é bom? Não, é ruim, tá? Então o IDH, quanto mais próximo do 1, ele é melhor. Mais próximo do 0, ele é pior. Então ele 0,2 é horrível, tá? Então a gente vai ter aí muita desigualdade social, muitos problemas, tá? Então não é bom. Já o índice Gini é o contrário. O índice Gini, quanto mais próximo do 0 a região tiver, melhor. Ela é mais distribuída, melhor distribuída a sua renda. Então, por exemplo, a região sul, por exemplo, no Brasil, a região sul, os estados da região sul têm o menor
índice Gini, ou seja, é bom, tá? Então ele tem 0,465, ou seja, ele está próximo do zero. A região norte ou nordeste, ela tem 0,590, ela está mais próximo do 1. Então, quanto mais próximo do 1, o índice Gini é pior, tá? Então, essa é a diferença. O índice Gini, ele é de 0 a 1, quanto mais próximo do 0, melhor, quanto mais próximo do 1, pior. O IDH é o inverso, quanto mais, ele é de 0 a 1, quanto mais próximo do 1 é melhor, mais próximo do 0 é pior. Não esqueçam mais isso, pessoal, tá no livro, mas eu espero que vocês assim possam estar observando e entendendo melhor, beleza? Isso aí, pessoal, tá tranquilo, né? Vamos lá, na 16 então. Olha só, cite exemplos do resultado das reivindicações e lutas sociais que os brasileiros fizeram na conquista da cidadania e democracia. Então nós temos vários, né? O livro traz vários, a gente pode acrescentar os que a gente sabe também. Então a gente tem o direito à escola gratuita, tá? Redução da jornada de trabalho e as melhorias nas condições para que a pessoa possa trabalhar, tá? Isso foi um direito conquistado. O direito às férias remuneradas, pagamento de hora extra, a licença maternidade e agora também nós temos a licença paternidade, né? Então o papai aí pode retirar a sua licença. Então isso foram exemplos de conquistas. Mas essas conquistas foram fáceis? A pessoa foi lá, pediu e foi aceita? Não, a gente viu que não. Foram lutas, conquistas e lutas para que a gente pudesse, nós, né, cidadãos, tivéssemos esses direitos adquiridos, tá bom? Belezinha? O 17 pergunta assim: quais foram as mudanças ocorridas no final do século XIX, quando a maioria da população era escravizada ou muito pobre e quase não possuía direitos políticos, né? Então as mudanças foram: a primeira, principal, abolição da escravidão. Isso aí acabou e começou um outro processo. Então as mudanças como abolição à escravidão, tá? A vinda de grandes contingentes imigrantes, que aí gerou uma intensa urbanização, tá? Com um grande volume de migrações e imigrações, mas esse volume de migrações a gente teve principalmente no campo para a cidade, tá? Então a gente tem aí a introdução das eleições e o direito ao voto. Então isso foi um geral. Então você tem desde da abolição da escravidão até a conquista do quê? Dos direitos políticos, né? Que antes não tinha. Pobre não votava, né? E também escravo não votava. E aí começou o quê? A mudar tudo isso daí. Hoje nós já não temos a escravidão, hoje todos têm direito ao voto, dos 16 até os 70 anos podem votar, tá? Então isso aí foram as mudanças ocorridas até hoje dentro do nosso país. Tranquilo? 18. O que as pirâmides etárias podem fornecer? Como ela é formada? Então a gente vê as pirâmides etárias. Quando a gente fala pirâmides etárias, elas vão dizer algo sobre o país ou a cidade que você está fazendo essa busca, tá? Então elas podem trazer taxa de natalidade, expectativa de vida, escolarização, tá? Principalmente a questão da expectativa de vida. Lembra que a gente viu nos slides que ela colocava lá a faixa etária de 0 a 4 anos até mais de 90 anos, e aí a gente fez entramos no site do IBGE e comparamos de como é a população 2020, e aí fizemos a animação de como seria a população, a expectativa de como vai ser a população, a expectativa de vida da população em 2060, né? Então a gente viu lá um grande acréscimo do número de pessoas com mais de 90 anos, né? Isso é bom, sinal que as condições de vida vão ser melhores, né? E como ela é formada? Então a pirâmide ela é formada, tem 3 aspectos lá. Ela é formada a base, tá? O corpo e a ápice, né? Então ela vai ter essas três composições: a base, o corpo e a ápice. Tranquilo, pessoal? 19. Quais os setores que a população economicamente ativa costuma ser distribuída? Dê exemplo de cada um. Então nós temos lá setor primário, setor secundário e terciário. Isso mesmo. Que bom que vocês estão aí por dentro de tudo. Então, setor primário.
inclui quem? Pessoas que trabalham nas atividades primárias. Quais são essas atividades primárias? Produção agrícola, pecuária, extrativismo. Esses são exemplos básicos, tá? Da primária. A secundária, já fala, secundária, abrange todos aqueles que trabalham nas indústrias, inclusive as indústrias extrativistas, tá? E as de construção. Então, por exemplo, se a gente tem lá pessoas que estão nas indústrias, os frigoríficos, por exemplo, eles são setores secundários. As pessoas que estão nas construções, levantando aí prédios e mais prédios, indústrias e tudo mais, eles estão na linha secundária. E o terciário é o conjunto de pessoas, tá, que trabalham nos comércios ou são prestadores de serviço. Então, por exemplo, profissional de educação, profissionais de saúde, segurança, advogados, médicos, pessoas que têm as suas lojas de concertos em geral, eles são caracterizados terciários, porque são prestadores de serviço, tá? Então, quando você tem aí uma indústria, por exemplo, que quer contratar uma empresa que faça a manutenção, que faça a limpeza, então ele está terceirizando, então tem aquelas pessoas do setor terceirizado, tá bom? Então, a gente não pode esquecer que os setores da população economicamente ativa são primário, secundário e terciário. Tranquilo, pessoal? Número 20, tá acabando, hein? Número 20, como é caracterizado o setor informal? Então, o setor informal, ele encontra-se pessoas que se dedicam às atividades, só que comerciais, né? Só que eles não têm registro, tá? Então, eles não têm carteira assinada, eles não têm vínculo com alguma empresa. Muitas pessoas no nosso país são pessoas que trabalham no setor informal. Então, aquelas pessoas que estão nas praças com aquelas banquinhas vendendo fruta, vendendo aparelhos eletrônicos, essas pessoas são do setor informal. A desvantagem de tudo isso, pessoal, tá? É que eles é uma desvantagem, eles não têm direito a férias, a 13º, a licença maternidade, a licença paternidade, tudo aquilo que a gente conquistou. Por quê? Porque eles não recolhem o necessário, por exemplo, para você estar dentro do INSS, por exemplo, que você vai ter essas garantias. Então, agora, se você recolhe o fundo de garantia e tudo mais, aí você pode, tá? Mas, infelizmente, muitas pessoas aí, a gente vê aí nessa crise que está dessa pandemia, muitas pessoas do trabalho informal não estão podendo fazer as suas vendas diárias, né? Até aquela pessoa que vende uma aguinha no semáforo, balinha, essas coisas, infelizmente elas estão sendo aí as que estão sendo mais prejudicadas nesse momento de pandemia, beleza? Cite um outro fator, número 21, pessoal, cite outro fator que contribui para a expansão do setor informal. Como eu disse para vocês, é a terceirização, né? Você terceiriza o seu trabalho, então você consiste em uma forma de que as empresas reduzem os gastos com funcionários registrados e aí contratam uma empresa. Por exemplo, vamos dar aí um exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo, tá? Então o Banco do Brasil tem ali, todo o Banco do Brasil tem um guardinha na porta, tem um segurança na porta, não tem? Então esse segurança, na maioria das vezes, é o quê? Terceirizado. Então, por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa e eles não fazem concurso público, por exemplo, para que a pessoa possa ser o segurança do banco. Não tem. Então, o que o banco faz? O banco contrata uma empresa especializada na questão da segurança e essa empresa fornece o segurança, o profissional, para atuar no banco. Então, o Banco do Brasil pegou uma outra empresa, ou seja, terceirizou essa empresa. Então, o Banco do Brasil não registra a sua carteira. A sua carteira é registrada pela empresa terceirizada, ou seja, de segurança. Então, aí não tem esse vínculo. Isso aí é muito normal ver, principalmente nos bancos, tá? Tanto na parte da segurança e aqueles profissionais que fazem a limpeza do local. Então, tudo isso daí demonstra para nós como é a terceirização desses dois setores. Pessoal, olha só, foram 21 questões, né? A gente termina a nossa correção aqui, lembrando que a gente tem aí a nossa PB se aproximando, mas antes tem outras PBs de outras matérias, então a gente tem que estudar bastante, aproveitar esse momento em casa junto com a família, também ajudar a tirar algumas dúvidas, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa correção aí, tá?
e espero ver vocês logo, logo. O professor está com saudade de vocês aí. Fiquem em casa, estudem, álcool em gel, água e uma boa alimentação. Um grande abraço, fiquem com Deus.